Boa tarde a todos. Vamos então dar início a mais uma live. Neste momento, 6 da tarde, com um novo horário. Portanto, foi um horário escolhido por vocês que beneficiasse todo mundo para podermos ter as nossas conversas habituais com o tema pediatra em sua casa. Já é habitual nós, no final da semana, prepararmos aquilo que é o vosso menu para os finais de semana, com o nosso dar a conhecer pelas nossas vias. Juntem-se a nós, entrem, carreguem no vosso aviãozinho, chamem os vossos familiares, amigos, para uma conversa que vamos ter hoje extremamente importante, alguns de nós já conhecidos de vários encontros aqui, e queria agradecer a vossa habitual presença. Neste momento, Sra. Eirosa, sempre com a sua presença, queria cumprimentá-lo e queria também deixar no ar uma pergunta que penso que seja uma pergunta extremamente importante para o tema que vamos falar hoje. Quando a nossa criança não para, quando as pessoas não param, quando a velocidade que temos dentro de casa com os nossos queridos filhotes é muito superior àquela que estamos habituados com os seus irmãos ou comparando com primos, familiares diretos. Para esta conversa vou trazer um colega neurologista muito conceituado de Portugal, que está habituado a essas lidas, para nós conversarmos e podermos, obviamente, trocar aqui aquilo que são ideias, aquilo que é o habitual nesse tipo de situações, que é essencialmente perguntarmos: ainda é patológico, não é patológico, podemos eventualmente corrigir, é para levar ao pediatra ou o médico de neurodesenvolvimento, não necessita ainda. Portanto, há um montão de perguntas, um montão de dúvidas que realmente cursam entre nós. Até nós, pediatras, que estamos habituados a ter este tipo de doentes, temos algumas dúvidas muitas vezes em conseguir distinguir aquilo que é o normal do anormal, porque nós sabemos que todos os nossos pequenotes correm, uns mais, outros menos, mas correm. E logo a nossa dúvida é quando pensar que esta velocidade, quando pensar que este tipo de correria já é de forma exagerada. Então, para isso, vou esperar que o Dr. Tiago apareça. Deve estar muito próximo já de nós. Sei que não é fácil, porque realmente com a internet e a diferença muitas vezes, ou a demora a ela conseguir, de certa forma, chegar com a rapidez que nós desejamos, mas vou tentar chamá-lo por aqui. Dr. Tiago ainda não se encontra aqui entre nós, mas não deve tardar em aparecer. Já o tinha visto. Vou adicionar nossa conversa, é só ele aceitar. Dentro de alguns segundos receberá, e cá está Dr. Tiago entre nós. Olá, Olá. muito bom. Tudo bem, Dr. Leite? Tudo bem, Dr. Tiago? Tudo Como bem? está? Tudo bem. Bem, e consigo, tudo bem? Tudo ótimo. Queria antes de Cenário... mais agradecer-lhe a oportunidade de estar aqui convosco a conversar um bocadinho. Nós é que queríamos agradecer, tirar-lhe do seu sossego, das suas férias bem merecidas, mas realmente não me arrependo de ter convidado com esse cenário exótico que você tem atrás de si e que faz inveja a qualquer um de nós. Obrigado mesmo, milhões de Obrigado. desculpas por tirá-lo se calhar dentro da água,
mas acredito que foi por um bem maior. Os nossos E é um prazer seguidores, para mim estar aqui. muito obrigado. Os nossos seguidores estão ansiosos de ouvir falar e nós, obviamente, também com um bocadinho de ansiedade, porque cursa sempre a dúvida destes pequenotes que correm e não correm, quando é que esta corrida é considerada normal e quando é que esta corrida passa a ser patológica. O que é que tem a dizer sobre isso, caro Tiago? Eu acho que, como se esperava, a pergunta inicial é logo uma pergunta para me deixar enrascado. Isso é uma pergunta para 1 milhão de euros. Ou seja, é muito difícil definir o que é normal e o que é patológico. E aquilo que eu costumo explicar aos pais é que isto é como se me disserem que tem o colesterol alto. Uma pessoa pode me dizer que tem o colesterol alto, eu pergunto, mas quanto é? É 220. E eu digo, isso não é colesterol alto. Colesterol alto é o meu, que é 310. E pode vir alguém que diz que tem 400. Portanto, o difícil aqui em relação à hiperatividade é definir qual é o momento em que passa a ser patológico e até onde é que podemos achar que é normal. E eu acho que, para mim, existem dois critérios essenciais. É as dificuldades de aprendizagem ou de desenvolvimento nos mais pequenos, ou seja, termos uma criança que tem um fenotipo de hiperatividade e que começa a ter dificuldades em desenvolver-se ou em adquirir conhecimentos na escola. Segundo caso, quando a criança, resultante da sua hiperatividade, se põe em risco a ela ou a terceiros, porque se atira para sítios onde não deve, magoa-se. Eu vi agora recentemente um menino de Luanda que já partiu o braço 2 vezes, vai agora fazer 6 anos, e eu acabei por iniciar o tratamento de forma um bocadinho mais intensiva, mesmo não havendo aulas, porque ele estava-se constantemente a magoar e a partir coisas em casa, e aí devemos valorizar o sintoma. Sem dúvida. Isto também é considerado uma doença da moda entre muitas pessoas, correto? Aí também em Portugal tem essa noção? Também, eu acho que há que perceber uma coisa. A perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, primeiro, nem sempre tem esta parte da hiperatividade, que é o que se vê mais. E é uma coisa que se fala mais há, não sei, 20, 30 anos. Porquê? Por várias razões, em meu entender. Do ponto de vista biológico, há vários estudos que demonstram que em várias sociedades a prevalência, ou seja, o número de crianças num grupo de 100 que tem perturbação de hiperatividade e déficit de atenção não se alterou muito. Aqui a questão está na valorização que nós temos. Se calhar, quando eu e o Leite andávamos na escola, quando aparecia um menino que tinha menos jeito para a escola, que não tinha tão boas notas, que tinha dificuldade em aprender, esse menino ia ajudar o avô numa loja, ia cavar batatas com o tio e arranjava-se uma saída profissional. Muitas destas crianças não eram escolarizadas e, portanto, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção diluía-se, porque a maioria destas crianças, isso só se vai notar em contexto escolar. Nós hoje queremos que todas as crianças fiquem na escola 9, 12 anos. E aí é a dificuldade, é obrigar estas crianças a estarem 9, 12 anos na escola. Por outro lado, não nos podemos esquecer que hoje temos recursos terapêuticos que não existiam há 20 ou 30 anos. Ou seja, nós hoje podemos ajudar estas crianças a ficarem mais controladas e a conseguirem fazer uma escolaridade normal. E, portanto, também é natural que isso se torne este assunto mais quente, porque nós falamos de um problema com maior intensidade quando conseguimos tratá-lo. Quando não conseguimos fazer nada, a coisa acaba por passar mais entre o pingo da chuva. Exatamente. Há aqui um problema que nós deparamos muito frequentemente, e isto eu penso que é difícil também pôr numa balança, é quando estas crianças já vêm quase diagnosticadas das escolas, vêm diagnosticadas dos professores, ou então, muitas vezes é o inverso. Os pais têm grande dificuldade em poder aceitar. Vocês também têm este tipo de problemas? Temos. E o que acontece, e são duas situações que têm que ser desmontadas, é os pais virem
com o diagnóstico já feito na cabeça deles e, portanto, querem que eu apenas o corrobore e eventualmente medique as crianças, e outras vezes vêm numa completa negação e diga eu o que disser, para eles o que eles estavam à espera era que eu dissesse que a criança não tem nada. E, portanto, Exatamente. quer uma, quer outra, acaba por ser disfuncional. Aquilo que nós temos que perceber é o... Está-me a ouvir? Sim, estamos. Houve um freezing da sua imagem. Estava-lhe a Sim, dizer senhor. que aquilo que eu tento sempre fazer é um rever do funcionamento daquela criança, ou seja, do tipo de comportamentos que ela tem. Eu de antes usava muito os questionários de Conners, que são o único instrumento que está calibrado para a população portuguesa. Eu uso cada vez menos. Depois de se ver muitas crianças destas, nós pela história vamos-nos apercebendo de pequenas coisas Detalhes. Que nos deixam logo na pista do que é uma perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. No caso, durante a consulta, muitas vezes os pais não percebem, e eu sei que o Leite sente o mesmo, já falámos isso noutros contextos, pelo canto do olho, nós estamos a perguntar como é que foi a gravidez, como é que foi o parto, e a tomar nota se foi operado, se não foi, e estamos a ver que a criança se dispersa ou não se dispersa, ou levanta-se e vai mexer nas coisas, e isso também nos dá muitas pistas, e é com base nisso e com a informação que nos é trazida da escola e dos vários técnicos que vão trabalhando com estas crianças que nós conseguimos depois partir para o diagnóstico. Muitas vezes também temos que socorrer-nos do resto da equipa. Para tratar estas crianças nós temos sempre que trabalhar em equipa e falar com os psicólogos para fazerem uma avaliação psicológica mais detalhada, não só para permitir o diagnóstico, mas também para excluir outros diagnósticos que podem confundir-se com o déficit de atenção. Sei lá, uma criança que não ouve ou que vê mal pode não estar interessada e estar desatenta porque pura e simplesmente não consegue acompanhar o que está a passar. Exatamente, sem dúvida. Nós tivemos até agora 15 minutinhos, já passaram para além da hora 6 de conversa. Tivemos a falar muito sobre hiperatividade, mas também dentro do PHDA, que é perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, com um substrato impulsividade ou não, nem todos têm que correr, não é, Tiago? Não, isso foi o que eu lhe comecei por dizer há bocado. Uma grande maioria, e principalmente no sexo feminino, não vão ter hiperatividade, vão ter apenas déficit de atenção. Ou seja, nem sempre o diagnóstico implica que haja hiperatividade. Uma grande maioria das crianças tem só déficit de atenção. E esses muitas vezes passam mais despercebidos porque são muito sossegados. E também é comum eu mandar o relatório para a escola e o professor depois dizer: então está a dizer que o miúdo é hiperativo. Não é nada, ele está lá sempre sossegado no canto dele. Ele está no canto dele, mas está a pensar bem longe e não está a acompanhar a aula. E essas crianças precisam de ajuda diferente, mas do mesmo tipo de ajuda que os que têm hiperatividade. Nós temos um problema, é que realmente fica meio um bocado complicado a atuação nestas crianças, porque essencialmente nós temos o padrão escola como mais ou menos o nivelador de medicação de hiperatividade e não hiperatividade. Mas depois as crianças mais pequenas, como fazer? Que experiência é que tem sobre isso, Tiago? Dr. Leite, eu tenho uma experiência que é muito dispar. Como sabe, vejo muitos meninos de Luanda e eu acho que há um problema que existe em Portugal, mas que ainda é mais exacerbado em Luanda, que é muitas vezes estas crianças crescem com muito poucas regras, a mexerem nos tablets, nos telemóveis, a fazerem birras, a terem resposta logo a tudo o que querem. E aquilo que eu costumo explicar aos pais destes meninos é que eles têm que aprender a esperar. Se eu nunca for treinado para esperar, porque tudo me é satisfeito no imediato, e se estiver constantemente a lidar com dispositivos como os tablets e os telemóveis, que estimulam muito estas crianças, que eles fazem uma pequena coisa num jogo do tablet e têm logo fogos de artifício, barulhos e prémios porque conseguiram fazer. Portanto, a recompensa é muito imediata, habituam estas crianças a que está sempre a acontecer coisas. E as crianças têm que aprender a esperar, têm que aprender que, por exemplo, se chega à mesa e se tem que esperar que esteja toda a gente sentada para começar a refeição. Que no fim da refeição têm que esperar que todos terminem para se poder levantar e ir brincar. E é nestas pequenas coisas
que se ganha a hiperatividade e o déficit de atenção nas crianças mais pequenas. É frequente, ainda agora, ontem eu fui jantar fora com as minhas filhas, não havia nenhuma mesa, tirando a nossa, onde os miúdos não tivessem com um tablet à frente. Não, as pessoas estão de férias, estão descansadas, podem estar a conversar, podem estar a fazer outras coisas, e isso é muito importante, definir limites nas crianças mais pequenas. Obviamente que numa proporção bastante razoável destas crianças, isso não vai ser suficiente e mais tarde pode ser necessário ajudarmos com medicação. Mas a medicação nunca é uma resposta isolada, deve sempre surgir num contexto global e nas crianças mais pequenas a medicação deve ser sempre prescrita para situações mais graves, como eu tinha dito há bocado, em que há alterações do desenvolvimento. A criança também não fala, a criança põe-se em perigo várias vezes. Aí podemos pensar em medicá-las. De outra forma, a intervenção deve ser sempre cognitiva ou comportamental e ajudando os pais a serem mais firmes nas regras, na gestão de expectativas, no treinar o esperar. É uma pergunta de consultório muito habitual neste tipo de questões e outras, neste tipo de problemas e noutros também acontecem com alguma frequência, como por exemplo em relação à perturbação do espectro do autismo. Aí que causas poderão estar envolvidas? Já o estou a ouvir. O porquê que isso acontece? Já? Peço desculpa. Não, eu não ouvi a pergunta, desculpe. Isto deve acontecer por que causas? É uma pergunta muito frequente. Porquê que o meu filho tem? Porquê que o meu filho tem isso? Eu aquilo que diria é que eu sei que 80-90% dos casos têm uma origem genética. Ou seja, é muito frequente eu perguntar, então e o seu pai ou a sua mãe também não eram assim? E o perfil repete-se. Às vezes, na consulta, olhamos para o pai e ele é igual. Está a falar connosco, mas também não consegue evitar de mexer no telemóvel. Portanto, aqui, e isso é uma das coisas que está muito estudada, esta doença não é culpa de ninguém no sentido que não é só por questões educacionais. A questão é como chegar fogo ali à mata da Lausanne, como foi há 2 ou 3 anos. Se o ambiente estiver muito quente, houver muitas temperaturas, estiver tudo seco, eu chegar um bocadinho de lume, pega fogo. A parte ambiental é muito importante para controlar a sintomatologia, mas isto tem sempre uma origem biológica de base. A parte ambiental, acha que tem algum fator importante também nesse tipo de situações, que eu também refiro isso algumas vezes com os pais e não quero estar a cair em descrédito amanhã? Não, a parte ambiental tem toda a importância, porque nós vamos conseguir melhorar aquilo que é um fator genético. Mas não conseguimos... A responsabilidade não é nem só do ambiente, nem só da biologia. É da mistura dos dois fatores. É a mistura. Vários fatores ao mesmo tempo a incidirem para o mesmo mal. Agora, a biologia nós já não a conseguimos mudar. Os genes que nós passamos aos nossos filhos já lá estão. Portanto, apesar da importância ser menor do ponto de vista percentual da parte ambiental, é sobre essa que nós conseguimos intervir. O nosso tema neste momento é o meu filho não para, mas eu ia pedir ao meu back-office para mudar, vou tirar o tema e queria que pusesse essas palavras do Dr. Tiago que vão ficar sagradas e vamos tentar colocá-las à entrada do Peandra. O fator ambiental pode ser mudados, pois a genética já está com ele. Uma pergunta que muitas vezes acontece durante a consulta também é em relação a saber que futuro essas crianças vão ter. Já sabemos que a intervenção é extremamente importante, a medicação faz o seu papel, mas há crianças que podem... Deixe-me só interromper, porque estou a ver aqui um comentário que acho que merece ser respondido. Boa. Nós falámos aqui de fatores genéticos, mas, e isso também é uma pergunta que já me fizeram várias vezes e assim também seguramente, que é, então vamos fazer o teste para ver se ele é ou não hiperativo. Isso não é assim. E há alguns médicos aqui em Portugal que fazem doseamento de neurotransmissores no sangue. Isso é uma burla. O diagnóstico da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, seja só desatento ou seja misto, é um diagnóstico clínico que nós podemos fazer
conversando com a criança, percebendo as dificuldades, mas não há testes genéticos. Quando nós dizemos que tem uma natureza genética, nós não sabemos qual é. Isto nós também sabemos que se forem o pai e a mãe forem muito bons em ginástica, aquele miúdo também vai ser, com alguma probabilidade, bom em ginástica. Agora, nós não temos um gene que vá definir isso. É uma mistura de genes e estamos longe de perceber a genética da PHDA. Passando para a pergunta que me fez agora, que é o futuro destas crianças. O futuro destas crianças, em meu entender, é melhor sempre intervir e ajudarmos a criança. Porque se nós deixamos esta criança sem diagnóstico e sem ser tratado, o que vai acontecer é que ele vai sentir que é burro, que não consegue atingir os seus objetivos, que não está a evoluir na escola, quando muitas vezes o problema não é intelectual. O problema tem apenas a ver com a capacidade que a criança tem de se focar naquilo que lhe estão a ensinar. Portanto, se nós não tratarmos a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, o que vai acontecer é que a criança vai ficar com a autoestima em baixo, vai começar a não investir na escola e vai começar a seguir caminhos desviantes. Portanto, em meu entender, é sempre fundamental tratarmos. O tratamento pode ser apenas uma intervenção cognitiva ou comportamental, com o apoio dos pais, a explicar regras. Por exemplo, basta explicar que se a criança estudar numa secretária vazia, virada para uma parede, com horários bem definidos, com o pai a organizar o estudo dela, vai ser muito importante para a organização daquela criança. Não estamos a falar em medicação, estamos só a falar em medidas de organização externa. Exatamente. Quando isso não é suficiente, e muitas vezes não é, eu não tenho a menor das dúvidas que a medicação, e neste momento nós já temos 3 ou 4 medicamentos diferentes, substâncias ativas diferentes que podemos usar, é altamente eficaz. É das terapêuticas mais seguras que eu conheço. Os efeitos secundários são relativamente banais e são raros. E os efeitos terapêuticos são milagrosos. Os pais, ao fim de darem a medicação 1 ou 2 dias, já notam diferenças e os professores também. E nós conseguimos que esta criança comece a melhorar o interesse pela escola, comece a investir na escola, porque consegue fazer bem as coisas. Eu aquilo que costumo dizer, quando eu voltar aí a Luanda, se o Leite me disser, Tiago, vamos jogar aí uma futebolada, eu digo logo, não quero. Porquê? Porque eu jogo mal. Portanto, eu não vou fazer uma coisa que não faço bem. Se me quiser convidar para jogar ténis, tudo bem. Portanto, estas crianças têm maus resultados na escola, não vão querer investir na escola. E com a medicação nós conseguimos transformar isso e conseguimos que estas crianças voltem a acreditar em si mesmas e consigam melhorar o seu desempenho. A pergunta inevitável que os pais me fazem sempre é: vamos começar o medicamento, mas quanto tempo vamos fazer? Eu não lhe sei dizer. E depois dizem-me sempre: e eles vão ficar habituados. O Leite usa esses óculos, está viciado neles? Não. Estou-lhe a perguntar, mas se tirar os óculos não vê. Não vejo mal. Só não estou viciado porque comecei a usar ontem. Pronto. Mas o que eu lhe ia dizer, eu uso óculos. Percebi. E eu não estou viciado. Brincar consigo. Eu não estou viciado nos óculos. Absolutamente. Eu sei. Mas fazem falta. Os óculos fazem-me ver. Se eu tiro os óculos, eu volto a ver mal. Portanto, estas crianças, quando estão medicadas, estão a funcionar bem e as coisas estão a correr bem na escola. Quando param a medicação, muitas vezes volta a haver uma diminuição do seu desempenho. Mas isso não é porque estão viciadas no medicamento, é porque aquele medicamento estava a ser eficaz e estava a ser importante para a criança ter o seu nível de atenção adequado. Aquilo que nós podemos dizer é que, começando com as tais estratégias cognitivo-comportamentais, esperamos que, passado um tempo, a criança adquira maturidade para poder sobreviver sem a medicação. Se eu tiver que dar assim um timing seguro, aquilo que eu digo é o 9º ano, quando eles podem escolher um curso profissional. Porque se essas crianças deixarem o ensino escolar mais clássico e forem para um ensino mais prático, para, sei lá, coisas design, técnicas, para um restaurante, para uma escola de hotelaria, nós aí podemos muitas vezes parar a medicação e eles vão ter um desempenho igual a qualquer outra criança. Até lá, muitas vezes, há necessidade de manter a terapêutica. Uma coisa importante, há vários estudos nos Estados Unidos que vão ver o que é que aconteceu a crianças com déficit de atenção ao fim de 20, 30 anos, e dos que não fizeram medicação, há uma percentagem muito elevada, eu agora não lhe sei dizer de cor o número. Não importa, isto é uma conversa informal.
de pessoas que estão em prisões, que seguiram caminhos de toxicodependência. Porquê? Porque a vida deles foi um falhanço. Já li isso. Tem essa probabilidade, muito maior que os outros. Os que foram tratados não têm risco nenhum de ficarem dependentes de outras drogas ou de outras coisas. Até porque o final é mais feliz. Os que são tratados conseguem atingir os objetivos de formação e vão para aquilo que realmente gostam, porque têm um apoio medicamentoso e não é apoio, como disse muito bem, que vicie. A qualquer momento eu tenho casos que as próprias crianças sentem-se capazes de poderem aprender sem a necessidade do medicamento e pedem para eu tirar o medicamento. Isso tem sempre que ser um diálogo permanente e a qualquer momento pode ser parado. Muitas vezes para-se ao fim de semana, nas férias. Exatamente. E muitas vezes eles próprios voltam ao consultório a pedir para porem porque notam que o rendimento escolar e a facilidade que tenham de aprender cai bruscamente. Vocês estão com alguma idade ou sabe dizer-me em que idade mais ou menos é que podemos fechar diagnóstico ou você, com a sua experiência, fecha diagnóstico muito cedo? Teoricamente, o diagnóstico só pode ser feito a partir dos 6 anos. Exatamente. Mas aquilo que eu costumo fazer, até em relatórios oficiais, é dizer que é uma criança que me parece que vai evoluir com uma perturbação de hiperatividade e com déficit de atenção. Ainda não é sindromático e isso pode-se fazer, sei lá, eu diria que os mais novos que fiz foi 3, 4 anos. Normalmente esses são crianças que também têm, por exemplo, atrasos de linguagem, dificuldades comportamentais graves, portanto, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção surge como um codiagnóstico. Habitualmente, a intervenção quanto mais precoce melhor, ou isto é a melhor? Intervenção quanto mais precoce melhor, e era aquilo que eu lhe dizia, nomeadamente em relação às estratégias comportamentais. Se nós chegarmos, se eu vir um miúdo com 10, 11 anos que já reprovou 2 vezes e que os pais nunca puseram regras, nunca puseram limites, o miúdo está viciado em tablets, iPhones, Playstations e faz o que quer daquela família, aí é muito difícil depois voltar, é muito mais difícil voltar atrás. Portanto, aquilo que eu diria é que temos que começar essa intervenção o mais precocemente possível. Não é nada armadilhado, e porque realmente eu estou-me a emocionar nessa conversa que estamos a ter, sabe? Realmente porque a parte de trás de si faz-me lembrar o Miradouro da Lua, uma coisinha muito engraçada que nós temos aqui, que fiz questão de lhe mostrar e que realmente parece-me. Quanto tempo de utilização de televisão e deste tipo de dispositivos você recomenda aos pais? Aquilo que não sou eu, aquilo que o que está recomendado. Que a Associação Americana de Pediatria recomenda é 0 até aos 4 anos. 4 anos. Sim. Portanto, e depois disso? Depois disso tem que ser feito com bom senso e tem que ser feito sempre quando os pais querem e não a pedido aqui o mais importante é não ser a criança a dominar o device. E ser feito sempre com supervisão. E, por exemplo, entre televisão e tablets ou telemóveis, parece-me que este tipo de dispositivos táteis são muito piores do que a televisão, porque a televisão exija um contacto comum entre o pai e a mãe, quem está a assistir à televisão. E eles têm que esperar pelo programa. Quando eu era miúdo, eu tinha que esperar pelo... Dê-me só um momento, Dr. Leite. Dou-lhe. Sem problema. Então, o Dr. Tiago teve que sair por alguns segundos por razões técnicas também. Provavelmente tenha ficado, ao começar a ficar sem sinal ou sem bateria. Vamos continuar essa nossa conversa que está extremamente interessante. Eu pedia para vocês colocarem as vossas questões, perguntas, inquietações na nossa caixa. Tá? O Tiago já está aí outra vez. Vou chamar por ele e dentro de alguns segundos já teremos aqui outra vez o Dr. Tiago, se a internet nos ajudar. Aqui está, muito okay, bem, obrigado. Já estou. Obrigado. Peço-lhes desculpa. Portanto, não. O que é que me estava a perguntar, que eu entretanto perdi-me, desculpe. Era, a pergunta começou por nós querermos saber qual era o tempo de utilização e você começava a dizer-me que depois disso, o mais importante é o haver regras, ou seja, eu diria que o que é mais nefasto neste tipo de situações
são as crianças não conseguirem fazer absolutamente nada sem estarem a ser estimuladas. Ou seja, quando eu ia almoçar fora com os meus pais, ia com o meu irmão e chegávamos ao restaurante e tínhamos que esperar 15 minutos pela refeição. E nós, na melhor das hipóteses, o meu pai dava-me uma esferográfica para eu fazer uns desenhos na mesa de papel. E se eu e o meu irmão nos começássemos a esticar naquilo que era o comportamento que o meu pai entendia, ele dava-me um calduço e eu tinha que controlar a minha vontade de querer já. De querer já. Hoje em dia, as crianças, se eu lhes der um tablet para a mão ou um dispositivo deste género, eles calam-se imediatamente e ficam sossegados. Só que eu estou a alimentar esta festa permanente que é a vida destes miúdos, este estímulo permanente. E eles não treinam aquilo que é mais importante, que é o adiar a recompensa. Nós, ao longo da nossa vida, para podermos ter sucesso, muitas vezes investimos. Eu hoje vou estudar para fazer um exame que é daqui a um mês. Eu estou a esforçar-me no 10º ano para depois entrar na faculdade de medicina. Se eu estiver habituado sempre a uma recompensa imediata, não vou preparar-me para esse futuro. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta, uma questão de Yuka Lopes, dirigida a mim. A minha filha não é hiperativa, mas gosta muito de brincar sozinha, ao invés da TV, televisão. Mas quando, deixa eu ver se eu consigo ler, mas quando achamos que já está na hora de ir para a cama, se calhar, portanto, não consigo ler a pergunta toda. Era bom que fizesse a pergunta completa para nós podermos conseguir responder, tá bem? Vamos ficar à espera então. Tiago, peço desculpa. Eu assim à partida diria uma coisa, esta ideia de ser uma criança que gosta de brincar sozinha é uma coisa que não é tão típica da PHDA. Os miúdos com PHDA procuram o outro. Às vezes são rejeitados pelo outro e isolam-se, mas não é um traço que seja frequente em crianças com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Como podemos melhorar a colaboração dela? Acho que já falámos sobre isso, não é? É retirar. Primeiro, precisamos de fazer diagnóstico, penso Sim, eu. Eu acho que temos sempre primeiro que avaliar a perceber se há algum problema de desenvolvimento. Agora, de uma maneira global, e eu digo isto muitas vezes às famílias, eu não preciso de negociar com a minha filha quando é que ela mexe ou não. Sou eu que decido. Portanto, isto é uma coisa que tem que ser uma regra, uma decisão. A família não é uma instituição democrática. A família é uma instituição onde as crianças têm vontades, têm uma série de regalias, mas também têm algumas obrigações que os adultos não têm. E, portanto, nós pomos regras. Eu não deixo uma criança comer o chocolate todo que ele quer ou comer as batatas fritas todas que quer, porque ela, como aquilo lhe sabe bem, ela quer comer o chocolate ou os bolos. Eu, como adulto, tenho que ter noção que aquilo pode fazer mal à barriga, pode torná-la gorda e digo, mas não podes, só podes comer esta quantidade. Em relação a este tipo de dispositivos é igual. As crianças gostam de mexer nos dispositivos, nós temos de pôr um limite a essa utilização. Pronto. Havia outra pergunta que já saiu do rodapé, que é uma mãe que pergunta como identificar uma criança autista. Isso eu posso dizer que quando suspeita de alguma alteração do neurodesenvolvimento, quer seja autismo, quer seja o que estamos a conversar agora, perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, o melhor mesmo é recorrer ao seu pediatra habitual ou um médico de neurodesenvolvimento para poder fazer o diagnóstico. Eu vou só emendar, pelo menos em Portugal, muitas vezes, os autismos em fases mais precoces, o pediatra também pode desvalorizar. E, portanto, aí eu acho que vale a pena ir a alguém que tenha experiência em diagnosticar este tipo de situações. Crianças que não tenham muito contacto visual, que tenham, muitas vezes, não é obrigatório, mas é frequente, atrasos de linguagem. Crianças que não gostem de interagir com outras crianças, devem nos deixar com a pulga atrás da orelha ou não apontar quando quer uma coisa com o dedo esticado, usar o pai ou a mãe para chegar aos objetos. Deve nos pôr na pista desse tipo de problemas e acho que deve ser feita uma avaliação com alguém habituado a ver este tipo de crianças. Sem dúvida, concordo perfeitamente, Tiago. Aqui só foram realidades diferentes, porque depois nós, neurodesenvolvimento, estamos ainda
a desenvolver. Somos mesmo aí, estamos numa fase muito embrionária e, obviamente, que vocês, com um passo muito mais à frente e com a experiência que têm, está corretíssimo. Mas tem aí um grande mestre, basta seguirem o seu exemplo. Obrigado pelo carinho que vocês depositam em mim, Tiago. Realmente é muito importante este tipo de colaboração, que vocês vão à frente muito mais do que nós e gostamos de ver a vossa experiência, esse intercâmbio, e agora com a possibilidade da tecnologia estarmos a conversar ao lado, entre aspas, deste público, destes nossos seguidores que são-nos fiéis e que desde já agradeço novamente a presença deles. Aqui uma pergunta. O meu sobrinho tem 5 anos de idade, ele é muito distraído. Não se consegue manter uma conversa com ele 2 minutos. Desvia-se do assunto, não diz uma coisa. Que quadro é que possa enquadrar? Ouça, isto pode-se enquadrar em muitas coisas. Só conhecendo um bocadinho melhor a criança é que se pode ter a certeza. Mas eu acho que há aqui uma parte que é muito importante, que parece-me, mesmo que existam outros diagnósticos, haver aqui uma dificuldade de manter o fio à meada. E, mais uma vez, do ponto de vista comportamental, numa criança de 5 anos, é importante nós tentarmos ler-lhe uma história, pedir para ela nos contar a história do início até ao fim, pedirmos para pintar alguma coisa, pedirmos, por exemplo, que a criança faça jogos que exijam aumento dos tempos de concentração. E uma coisa que eu às vezes lanço como desafio é dar um café, uma bica cheia à criança, que é um estimulante. Portanto, estas crianças, ao contrário do que se pensa, os medicamentos que se usam não são calmantes, são estimulantes, e o café pode dar um cheirinho do que é que o tratamento vai fazer a estas crianças. Poderá fazer. Uso muitas vezes, inclusive obviamente por tudo aquilo o que são mitos e controvérsias com algum ponto de interrogação por parte dos pais, mas realmente isto é uma prova que uso muito em consultório e tem resultados espetaculares, sem dúvida. Aproveitar, Tiago, a sua presença para mandar um cumprimento muito grande da doutora Mónica, por tudo aquilo que você tem feito para melhorar o atendimento das crianças cá em Angola. Diferença da autismo e Asperger. O diagnóstico é feito da mesma forma? Bom, autismo e Asperger é um termo no zoológico que desapareceu. Na prática, aquilo que acontecia é que os autistas vão desde o azul clarinho, quase branco, até o azul escuro, quase preto. E há uns muito ligeiros, outros muito graves. E, portanto, isto tem uma grande variação de criança para criança. Os Aspergers seriam autistas altamente funcionantes, portanto, com linguagem presente, muitas vezes com capacidades cognitivas, organizativas, matemáticas, muito maiores do que o resto da população. Portanto, é um diagnóstico que é simpático para os pais, porque dá assim uma aura de genialidade e diminui um bocadinho a parte negativa do autismo, que é o isolamento, a dificuldade de interagir com os outros. Hoje em dia, por várias razões, abandonou-se esse termo e todas as crianças são diagnosticadas como autistas, embora possamos ter crianças mais graves ou menos graves. Eu muitas vezes ainda uso o termo Asperger, porque as pessoas gostam dele e assusta menos que autismo, mas na realidade é igual. É igual. Estes meninos desatentos que correm muito, há também casos, e muito frequentemente, pelo menos cá entre nós, em que os pais dizem, como os pais que aceitam menos o diagnóstico, eles dizem que estas crianças podem ficar atentos durante, por exemplo, estarem a ver os bonecos prediletos na televisão. Isto tem algum fator? O Dr. Leite sabe a resposta, mas eu vou dizer-lhe. Vamos perceber, se eu convidar o Dr. Leite para irmos quando vamos a um congresso, para irmos a uma sessão e lhe disser assim, não, esta sessão é giríssima, vai ser em alemão, vamos estar lá os dois sentados e vamos estar a conversar um com o outro ou a ver coisas na internet. Não percebemos nada do que está a passar. Portanto, é um esforço imenso tentar manter a concentração.
No entanto, se formos ver uma coisa em português ou em inglês, que somos os dois muito fluentes, e essa coisa for exatamente sobre um novo medicamento para uma epilepsia que nós vemos muitas vezes, aquilo interessa-nos tanto que é muito fácil estar concentrado. Portanto, quando nós falamos na concentração para alguma coisa, vai depender de vários fatores. A atenção da própria criança, mas a forma como a apresentação é feita, ou seja, se é uma coisa estimulante ou não é, e do interesse que a criança tem. As crianças estão muito estimuladas e muito interessadas nos videojogos ou nos desenhos animados. Portanto, é Claro, natural que eles ali mantenham a atenção. O que é difícil é manter a atenção com a tabuada do 7, porque a tabuada do 7 não é tão interessante. claro. E isso aí é que dá para medir o grau de atenção ou não. Claro. Porque realmente, sem sombra de dúvida, isto faz toda a diferença, não é? Já me falou de uma pequena estratégia, mas queria que você, Tiago, sei que não é a sua praia, e peço desculpa por isso também, não é nenhum terapeuta, mas que estratégias mais utilizam para estes meninos com hiperatividade e déficit de atenção? Em meu entender, e há muitas abordagens, aquela que resulta melhor é uma estratégia cognitiva ou comportamental. Ou seja, o terapeuta vai tentar, por um lado, que os pais sejam mais rígidos e mais assertivos. Eu costumo dizer muitas vezes a brincar que estas crianças precisam de uma mãe do exército e de um pai da força aérea, com muitas regras, que é para eu dizer, vai lavar os dentes e ali lavar os dentes para não se perder, vai fazer os trabalhos de matemática e ali fazer os trabalhos de matemática. Portanto, essa estratégia passa por ajudar os pais a serem mais assertivos e mais firmes, passa por, com a criança, trabalhar a autoestima da criança, para ela não estar a achar que não é capaz e dar-lhe aqui a oportunidade de perceber que com a medicação e com a ajuda do terapeuta vai conseguir fazer coisas que ela achava que eram impossíveis. E depois treinar tempos de atenção, ou seja, existem uma série de jogos e de brincadeiras que, sem a criança se dar conta, organizam a criança e permitem que ela possa estudar e organizar-se melhor. Eu costumo dar o meu exemplo. Eu acho que tenho um déficit de atenção ligeiro, permitiu-me fazer a minha vida, mas eu ao longo da minha vida aprendi que estudava melhor em sítios públicos, em cafés, em esplanadas, com música, do que em casa, porque em casa estava-me sempre a levantar para ir fazer outras coisas. Eu descobri que tinha que fazer apontamentos. Portanto, cada um de nós vai descobrindo como é que funciona melhor. E aí o terapeuta pode ser um aliado muito importante, principalmente em crianças mais pequenas que ainda não conseguem fazer esta racionalização. Exatamente. O apoio psicológico muito importante, sim? Sim, muito, muito importante. Para mim, de primeira linha, eu nunca me com uma criança sem ter um apoio psicológico concomitante. A partir de que idades? O quê? O apoio psicológico? Eu diria que a partir do momento em que há um problema, vale a pena termos apoio psicológico. Nomeadamente, porque muitas vezes também é necessário ver como é que está a inteligência, a cognição da criança. E aí pode ser muito útil a partir dos 3 anos, 2, 3 anos. Ok, muito bem. Tiago, tinha só mais aqui 2 pontinhos para deixar... para lhe deixar ficar sossegado ao lado das suas meninas que devem estar ansiosas e espero que estejam a vê-lo também. Obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite uma vez mais. Prevalências, podemos falar um bocadinho sobre isso? Como é que nós não temos noção nenhuma aqui em Angola? Vocês têm alguma noção, não para transportar estes números para cá, mas realmente para nós podermos saber com que linhas um dia poderemos nos cozer, entre aspas, o termo? A prevalência, em Portugal não existem estudos suficientemente sólidos para lhe dizer, mas nos Estados Unidos que existem, anda em torno de 5% da população em idade escolar. Sim, ótimo, ótimo. Portanto, quando dizem, na escola do meu miúdo, seguramente há 1, 2 miúdos que têm PHDA. Exatamente. Nas escolas, nas salas de aulas, eu sei que vocês têm uma legislação que protege estas crianças, sim? Sim. Essa legislação o que permite é perante um relatório médico, agora muitas vezes nem é necessário o relatório médico, vão facilitar a aprendizagem. É aquilo que o Leite dizia há pouco. Ele a vê os desenhos animados, fica concentrado. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos pôr essa criança em situações de aprendizagem
em alguns períodos do dia de 1 para 1, em que a pessoa, estando só com um professor, é mais fácil manter a atenção dela. Vamos dar-lhe mais tempo para resolver os testes. Vamos pô-lo numa sala isolada para não ter tantos fatores de distração quando está a fazer avaliações. Vamos tentar fazer avaliações orais. Vamos fazer perguntas mais curtas, com menos rasteiras, aquelas negações que se fazem às vezes no enunciado. Nestas crianças são mais curtas. As perguntas todas na página da frente, para não terem versos, que às vezes a criança esquece de virar a folha. Tirar os agrafos, porque isso também complica a vida da criança. Portanto, há assim uma série de estratégias que podem estar mais ser próximo, feitas. não é? Estar mais próximo durante a aula, nas primeiras filas, sim. Fugir das janelas, que eu recomendo muito, por causa da distração, por qualquer coisa que aos outros não pode causar. Agora, há que perceber uma coisa. Eu aí não concordo consigo. Isso é um fator de distração para todos. Portanto, as janelas. Às tantas, estão todos a não querer. Alguém tem que ficar na janela. É óbvio que uma criança destas tem muito mais impacto do que noutras. Olha, sabe, uma das coisas que me surpreendeu muito quando o conheci, e que realmente tenho agora a primazia de poder dizer em público, é que você é um médico da moda. Por ser da moda, é que eu me lembrei de lhe fazer uma pergunta. Como é que ficam estas crianças e o Covid, com estas aulas interativas que estão a acontecer? Eu acho que já vi a expressão da sobrancelha. Não, é uma pergunta... já nos vamos conhecendo ao longo do tempo. É uma pergunta muito divertida. Porque estas crianças com o Covid, os pais perceberam o que é que os professores passam. Boa. Ou seja, isso é um problema, porque as suas filhas, tão quanto os meus, ainda estão na escola e poderemos ser penalizados pelo preço do aumento do cachê dos professores e das educadoras. Sem dúvida. Porque estas crianças são quase impossíveis de tê-las à frente do computador sem medicação. E muitas vezes os pais percebem isso. Outra das coisas que acontece é que eu sugiro muitas vezes a estas crianças que eles façam muito desporto, muito exercício físico, que vão para os escoteiros, lá está, por causa das regras, dos limites, de treinarem a frustração de quando perdem. E estas crianças com o Covid ficam fechadas em casa. Têm muito mais energia acumulada, portanto é muito difícil de gerir. O que é que eu sugiro? Sugiro que se tente fazer exercício físico sempre que possível, ter momentos de descontração, e agora que as coisas aligeiraram um pouco, nem que seja uma corrida na rua, levar os miúdos para gastar energia. Depois ter horários bem definidos, não os deixar estar de pijama o dia todo. Eles levantam-se, têm que tomar banho, têm que se arranjar para ir assistir às aulas como se estivessem na escola. E muitas vezes a medicação pode ser ajustada, porque não têm períodos tão longos de aulas, e pode-se fazer alguns fármacos de curta ação, que duram 3, 4 horas, que muitas vezes é o suficiente, porque depois têm uma pausa, recuperam, depois fazemos novamente para as aulas da tarde, e isso permite que as coisas funcionem relativamente bem. Exatamente. E eles também começam começam a poder controlarem-se melhor, e as regras depois ao longo do tempo são adquiridas de forma natural, claro. Não por imposição. Eu não defendo de todo que seja uma ditadura ou uma tirania com os miúdos. Aquilo que eu acho é que tem que haver limites e regras, porque senão eles perdem-se. Mesmo para eles é muito mais difícil manterem as coisas se fizerem o que lhes apetece. Exatamente. Então, em suma, o que me diz é medicar sem medo, o medicamento não vicia, é muito melhor... Há uma coisa que vou dizer, é frequente, não vou dizer aqui, às vezes aos pais eu digo, mas aqui em Portugal, dos colégios mais sonantes, frequentemente me aparecem meninos ali no segundo período do 11º, 12º ano, que aparece uma PHDA nessa altura. É sempre de ficar com a pulga atrás na orelha. A medicação vai aumentar a concentração das crianças doentes e de crianças normais. E aí não estamos a tratar uma doença. Estamos a fazer doping para melhorar o rendimento destas crianças. Portanto, medicar sem medo, sempre que o diagnóstico é certo, e tem que ser feito por alguém que saiba o que está a fazer. E é nesses que vamos ter um enorme impacto. Nesses, sem dúvida, que não devemos ter receios,
E eu prefiro medicar e depois parar mais tarde do que adiar uma medicação muito tempo e perder esta criança para a escola, porque depois é muito mais difícil a sua recuperação, quer em termos de autoestima, quer em termos da própria matéria. Um valor percentual destas crianças podem continuar a ser hiperativos na fase adulta? Sim, mas quando chegam à fase adulta, muitas vezes, por um lado, têm uma vida um trabalho mais prático, e aí a hiperatividade torna-se menos importante, porque a atenção, a hiperatividade por norma extingue-se. O que subsiste é o déficit de atenção. E o déficit de atenção nos adultos é menos penalizador, porque como não têm que fazer tantas atividades que obrigam a muita concentração, eu diria que por uma questão de seleção natural, estes miúdos com déficit de atenção acabam por escolher profissões mais físicas, profissões que não necessitem tanto de manutenção da atenção e aí não precisam de terapêutica. Mas muitas vezes isso nota-se e há estudos que demonstram que existem maior número de divórcios em indivíduos com déficit de atenção, que existem mais conflitos laborais, porque numa percentagem importante das pessoas, elas chegam à idade adulta com déficit de atenção. A conversa está tão boa, Tiago, que eu esqueci-me de falar um bocadinho sobre a impulsividade. Não, mas ainda vamos a tempo. Vamos embora. É possível haver... Primeiro, eu queria que, com estas tuas palavras quase mágicas, conseguisses dizer o que é isso de impulsividade. Impulsividade é eu fazer antes de pensar. Exatamente. É que eu, por exemplo, pode-me apetecer... Eu às vezes digo no consultório, está-me a apetecer imenso espreguiçar, mas não espreguiço, porque é falta de educação. Ao pôr as pernas estou cansadas em cima da secretária, mas não vou fazer isso. Portanto, a impulsividade é quem faz e depois se apercebe pela reação do outro que não devia ter feito e depois volta atrás. Portanto, esta impulsividade tem a ver com esta desregulação do freio que nós temos. Nós, na nossa vida, para sermos funcionais, temos que saber travar as coisas. Em muitas coisas do nosso dia-a-dia. Nós pensamos sobre elas. Sem dúvida. E uma criança impulsiva é uma criança que não tem isso. Não tem travão com ABS. Portanto, derrapa e às tantas tem um acidente. Porquê? Porque fez as coisas antes de pensar. Falou, o professor está a perguntar quem foi o primeiro rei? E ele, Afonso Henriques. E a pergunta era da segunda dinastia e ele errou. Ele sabia a resposta, mas precipitou-se na resposta. Estas crianças têm que ter hiperatividade também associada? É mais frequente haver hiperatividade. A impulsividade associa-se mais à hiperatividade e o déficit de atenção é que muitas vezes aparece isolado. Mas a combinação é muito diferente de criança para criança. É mais frequente em rapazes ou meninas? Ou é igual? É mais frequente porque se nota mais em rapazes. Os rapazes têm mais hiperatividade. As meninas muitas vezes têm quadros mais isolados de déficit de atenção. Como a hiperatividade chama mais a atenção, porque chateia a mãe em casa, porque não para quieto, porque chateia a professora, porque se porta mal, esses são mais facilmente diagnosticados. Mas do ponto de vista da prevalência é igual. Há uma mãe que diz aqui, com a quarentena a minha filha passou a conhecer a TV, YouTube, Netflix, socorro, help me. Eu diria, ela que ponha regras, limites, e TV e Netflix é menos mau do que o YouTube. Eu há bocado estava a dizer e acho que depois não concluí o raciocínio. Quando eu era miúdo, eu lembro-me de pôr o despertador para ver os desenhos animados, que era a uma determinada hora, e depois aquilo mudava o programa e eu estava ali meia hora a roer-me, porque os desenhos animados que eu queria só iam começar às 9h30. Tinha que esperar. Hoje em dia, com as novas tecnologias, nós podemos ver tudo quando nos apetece. E depois fartamos-nos, mudamos logo de canal e mudamos logo para o próximo vídeo do YouTube. Isso é que eu acho que deve ser frenado. Ou seja, se a criança quer ver um desenho animado, ok, vai ver, mas vai vê-lo até ao fim. E tem que ganhar o gosto para conseguir vê-lo até ao fim. Exatamente. E isto é importante para começar a criar regras e ele perceber de que tem que saber esperar até chegar ao final das coisas. Cada coisa tem o seu tempo. Adultos impulsivos é resultado de algum desvio na infância? Nós não somos adultos, mas se calhar dá para dizer alguma coisa. Não é uma questão de desvio, é uma questão é um perfil comportamental. É como há pessoas que são extrovertidas, outras que são introvertidas, outras que
são mais tímidas, são características. A impulsividade está dentro dessas características. Se causar problemas e sofrimento ao próprio ou à família, ou às pessoas que estão à volta, passamos a ter um diagnóstico. E provavelmente é perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. Diz o Ruca, que é um psicólogo cada praça, que é muito importante, o acompanhamento psicológico, porque ele tem experiência de que muitos pais até acabam por haver separação dos pais por causa desse tipo de patologias. Principalmente se não houver um diálogo entre as pessoas e se cada um começar a puxar para o seu lado. Se as pessoas forem harmonizadas e procurarem o bem comum, eu acho que podemos fazer um trabalho que não leva a esse tipo de problemas. Exatamente. Outro fator que está estudado é, como eu disse, se a criança tem PHDA, muitas vezes um dos adultos também tem. E isso sim é que pode levar muitas vezes a separações. A Mónica Sofia, que é uma seguidora nossa, diz aqui uma coisa que é extremamente importante e é com isso que eu vou deixá-lo ir antes que você fique impulsivo. Dr. Leite, dupla fantástica. Tiago. Obrigadíssimo, Dr. Leite. Vou-lhe dar a palavra se quiser deixar ficar alguma recomendação, uma coisinha rápida de 30 segundos. A minha recomendação vão ser duas. Boa. A primeira é dizer que é um privilégio tê-lo conhecido e é um privilégio trabalhar consigo, e acho que Luanda, Angola, tem muita sorte em ter uma pessoa como o Dr. Leite numa área que muitas vezes é pouco valorizada, e eu sei que o Dr. Leite tem feito muito, não só pelos seus doentes, mas pela formação dos restantes profissionais, e queria-lhe agradecer por isso. A segunda, queria-lhe dizer que uma das coisas que melhora muito a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é quando as crianças são do Sporting, porque aprendem a treinar a paciência e a resiliência. E eu sei que o Dr. Leite também deve aconselhar isso aos seus doentes. Então, Tiago, você fecha isso da pior forma como deve entender. Sem você, sem a minha equipe, sem a minha família, não seria a mesma pessoa seguramente. Vou-lhe dar um grande coração, mesmo distante. Sei que você está sempre disposto a ajudar-nos e disposto a receber as nossas crianças. Peço desculpa uma vez mais à sua família por ter tirado esta uma hora de sossego, está bem? Foi um prazer. E sempre que precisar, estou disponível para falar de outros temas. Eu sei que sim, muito obrigado mesmo pelo carinho e dedicação que tem demonstrado ao longo desses anos. É um grande prazer ser seu amigo, Dr. Tiago. Então, eu sei que sim. Doutor, queria agradecer a vossa presença. Vamos nos despedir neste momento e faltam alguns segundos para sairmos online. Isto vai cair. Obrigado à minha equipa, obrigado à minha família, obrigado às pessoas que me dão este suporte, obrigado ao Dr. Tiago. Voltamos a ver próximo sábado, à mesma hora, com um tema que sairá já dentro de algumas horas para vosso conhecimento. Muito obrigado, bem-ajam e não saiam de casa, por favor.